Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bem, hoje é sexta-feira e na sexta-feira a gente faz o tema chamado Sexta-feira com Cristo, onde ao final do nosso devocional nós sempre fazemos uma pequena oração referente àquilo que nós estudamos. E hoje nós vamos estudar um texto chamado Fé na Palavra, que foi escrito pelo irmão Fabrício Freitas, que é lá do Distrito Federal de Brasília. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um livro, publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar a nossa vida espiritual. Então vocês sabem, não fui eu quem escreveu o texto, foi o irmão Fabrício Freitas, nem ajudaram, eu ajudei. Então o que eu faço? Eu leio e conto para vocês aquilo que eu entendi. Nós vamos orar, nós vamos ler João 2, de 1 a 11, mas antes disso eu quero pedir que vocês possam fazer a gentileza de compartilhar esse nosso devocional. Assim outras pessoas terão a oportunidade de ouvir esse texto bíblico e meditar sobre ele. Também peço que, se você não se inscreveu no canal, que você faça isso, que você acione o sininho, faça lá um comentário. É importante para que o algoritmo reconheça que a mensagem que nós estamos trazendo é uma mensagem que deve ser divulgada, tá bom? Vamos orar? Ó Senhor, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, agradecemos porque temos essa liberdade, que nós possamos sempre estarmos fundados nessa fé maravilhosa que é crer em Ti, Jesus Cristo. Ensina-nos isso hoje e recorda para nós a importância de viver confiando em Ti. É em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então, como eu disse, nós vamos ler João 2, de 1 a 11. Já vai preparando aí. E vai falar do milagre lá em Caná. Ora, esse trecho, ele vai narrar o primeiro milagre de Jesus, para aqueles que não têm assim tanta intimidade com a palavra de Deus. Esse é o primeiro milagre que Jesus faz entre todos. E o que ele faz? Ele transforma água em vinho durante um casamento lá em Caná, uma cidade da Galileia. Mas além do milagre em si, que é transformar água em vinho, existe uma mensagem muito profunda sobre quem é Jesus e como que ele age. Bom, é importante que a gente se lembre que Jesus, ele está ali naquele casamento e ele vê acabar o vinho e a gente percebe que ele se importa com a necessidade do ser humano, ele se importa com aquilo que preocupa a gente, Mesmo algo aparentemente simples, como a falta do vinho, numa festa, é algo que Jesus toma conta, porque isso chama a atenção dele. É importante a gente ver também a fé de Maria e como ela confia em Jesus, Quando a Maria falou, faz tudo aí que Jesus mandar, ela está ensinando o que a gente? Está ensinando que nós temos que obedecer, mesmo quando a gente não sabe o que está acontecendo, qual é o plano, como é que vai se resolver. Nós temos que obedecer. E Jesus revela ali a sua glória, porque esse milagre não é sobre só transformar água em vinho, mas sobre mostrar que Jesus Cristo tem poder sobre a criação e que o reino de Deus está aqui entre nós. Outra coisa importante que acontece é que a fé dos discípulos acaba sendo fortalecida, Porque após esse milagre, então, eles ficam mais crentes em Jesus Cristo. Bom, Jesus transforma tudo que é ordinário em algo extraordinário. Então ele transformou a água em vinho, ele transforma a tristeza em alegria, dúvida em fé, enfim. Ele é o nosso Deus, Ele transforma tudo que é comum em algo incrível. Outra coisa, quando a gente obedece, mesmo que a gente não entenda, a gente abre espaço, abre o coração para que o milagre aconteça. Porque a gente se disponibiliza para isso. E presta atenção, a presença de Jesus muda tudo. Onde Jesus Cristo estiver,
existe provisão, existe alegria, existe revelação. Então vamos ler João 2, de 1 a 11. E diz assim, ó. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E, logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o vinho inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Que bonito, né, isso? Bom, então, fé na palavra. Este é o nosso texto. E o versículo aqui escolhido pelo irmão Fabrício Freitas é o 5, um pedacinho do 5 que diz assim, ó: façam tudo o que ele disser. Bom, então era um casamento, como a gente acabou de ler. O vinho num casamento não podia faltar. E o que aconteceu? Se o vinho acabou. E se o vinho acaba, ó, acaba a festa. E naquela época isso era um desastre. A coisa pior que poderia acontecer num casamento era acabar o vinho. E os noivos ficariam envergonhados. Quer dizer, tipo, você faz a festa e não consegue bancar? Como a gente diz assim, né? Quem não pode não se estabelece. Como é que você faz uma festa que você não consegue bancar? Que você não tem condições de fazer com que os seus convidados sejam atendidos? Então, seria uma vergonha total. E a Maria, a mãe de Jesus, ela percebeu que eles estavam nessa situação e iam pagar um King Kong danado. E com o coração cheio de fé, o que ela fez? Ela foi pedir para Jesus, ó, por favor, né? Isso eu falo do meu jeito, né? Por favor, Jesus, dá um jeitinho aí, porque, nossa, eles estão numa situação bem difícil. E ela fez isso mesmo, ó, sem saber o que Jesus iria fazer. Por quê? Maria confiava na palavra de Jesus. Então, o que ele fez? Jesus não decepcionou, porque ele nunca nos decepciona, né? Ele realizou o seu primeiro milagre, transformou água em vinho. E esse milagre não é apenas uma solução para uma crise, mas uma poderosa demonstração da sua glória e da importância de acreditar em sua palavra. A fé de Maria e a resposta de Jesus mostram pra gente que quando a gente confia em Deus, Ele pode transformar qualquer situação desafiadora, desesperadora, em momento de abundante alegria. Sim, Jesus pode transformar e você deve confiar nisso. Se você, meu irmão, minha irmã, está enfrentando aí um desafio que parece insuportável, insuperável e assim, que não vai ter jeito, saiba que Jesus pode transformar a água em vinho. Jesus é aquele que pode mudar as suas circunstâncias e transformar situações desesperadoras em esperança e em alegria. Mas você tem que confiar nele, viu? Confiar de todo o coração. Então, eu vou pedir para você orar comigo essa pequena prece aqui que vamos fazer, pedindo ao Senhor que receba a nossa vida e nos dê fé. Vamos orar? Senhor Jesus, entrego em tuas mãos todos os meus desafios. Ajude-me a passar por eles confiando em sua palavra, sabendo que ela é sempre verdadeira, que minha fé seja sempre firme. Amém. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Jesus
é sempre confiável. Deposite sua fé nele. E agora eu vou me despedir deixando meu abraço de urso. Lembrando que para nós que cremos em Jesus, temos fé na sua palavra, para nós o abraço é super possível, mega fácil. Então não deixa de abraçar. Ó, não deixa também de decorar o versículo desse ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Bom, então agora acabamos, né? Então eu vou me despedir com a frase de A.W. Tozer, que é a seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.